Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 22. Primeiro Reis, capítulo 22. Vamos ler desde do versículo 1 até o 40. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no terceiro ano desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: Irás tu comigo a peleja, a Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: Irei a peleja contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém, eu aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Quenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com este escornearás os círios, até de todo os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote Gileade e triunfarás sobre o Senhor, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: Eis que a palavra dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade? A peleja ou deixaremos de ir? Ele respondeu: Sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: Quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo Israel e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: Quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com que? Respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim.
Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei este homem no cárcere, na casa do cárcere, e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouvi isso, vós todos os povos. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordens aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros Josafá, disseram: certamente este é o rei de Israel. E a eles se dirigiram para o atacar. Porém Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então o homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas de sua armadura. Então disse esse ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no ao pé do carro defronte dos ciros. Mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão do exército que dizia: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando levaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se nestas águas. Quanto aos mais atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e a casa de marfim que construiu, e a todas as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Assim descansou Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos curvar nossas cabeças, irmãos? Senhor nosso Deus, Pai Santo, Deus bendito, diante de Ti estamos, ó Pai, com a Tua palavra aberta. Senhor, fala aos nossos corações por meio dela, Pai. Envia o Teu Santo Espírito, meu Deus, para confrontar, ó Pai, cada um de nós diante da Tua palavra, para que possamos, meu Deus, quebrantados por Ti, humilhados na Tua presença, sujeitarmos-nos, ó Pai, às Tuas vontades, à Tua santa vontade. Ó Senhor, conduza-nos, ó Pai, em crescimento, transformando-nos à imagem de Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. E que Ele seja o centro, o alvo desse culto, dessa mensagem. Quebranta-nos, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome eu te peço. Amém. Então, meus queridos, esses últimos dias, muito tem me chamado a atenção essa passagem, justamente em relação a Josafá. Nós sabemos que Josafá foi um homem, um rei, o rei de Judá. Nessa ocasião, Israel está dividido, o reino do sul e o reino do norte. Josafá é o rei do sul, do reino do sul. É um homem piedoso, um homem temente ao Senhor. E ele está agora com quem? Com Acabe, um dos homens mais perversos e ímpios do reino do norte. No reino do norte não teve homem, não teve um rei que fosse justo, não teve um rei que fosse piedoso. Todos foram ímpios. Contudo, Acabe foi um dos homens que superou a grande maioria deles em impiedade. Então, nós vemos que justamente essa relação de Josafá com Acabe é que nos chama a atenção. E é aqui que eu queria parar essa tarde para falar justamente sobre o jugo desigual. O jugo desigual. Quando nós falamos sobre jugo desigual, a gente costuma falar sobre
relacionamento conjugal, relacionamento matrimonial, casamento. Mas o jogo desigual não acontece só no casamento. Ele é um ponto importante de se prestar atenção. Por quê? Como que você vai procurar alguém para ser seu marido, sua esposa, para passar o resto da sua vida com você, se você não tiver certeza de que aquela pessoa é realmente alguém regenerado? Então, esse ponto do julgo desigual no matrimônio é muito importante. Mas na vida cristã, muitas vezes a gente faz pouco dessa verdade, dessa doutrina nos nossos relacionamentos do dia a dia. Então eu queria justamente, irmãos, pegar esse trecho, falando da história um pouquinho da história de Acabe e um pouquinho da história de Josafá. Hoje falaremos sobre o julgo desigual. Se Deus quiser, nas próximas ocasiões nós continuaremos nesse capítulo para falar sobre outros assuntos. Eu queria hoje me ater no primeiro livro de Reis, capítulo 22, que nós estamos aqui, do versículo 1 ao 4. E em paralelo, vocês abram também 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 1 a 3. Em 2 Crônicas também é narrada essa mesma história que nós lemos aqui hoje. De uma forma muito parecida, é quase idêntica a narrativa. Mas eu queria me ater hoje a esses 3 primeiros versículos de 2 Crônicas e esses 4 primeiros versículos de 1 Reis e levantar 5 considerações. Vamos ler novamente 1 Reis 22, de 1 a 4. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Essa é a resposta de Josafá a Acabe. Só que se você parar só aqui, você pensa que Josafá está investindo numa batalha que não é sua, né, por Acabe, ajudando Acabe, mas só nesse contexto. Mas não. Vamos para 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 1. Está dizendo: agora a visão aqui é por parte de Josafá. Não, a narrativa vai focar Josafá. A narrativa de 1 Reis foca Acabe. A narrativa de 2 Crônicas foca Josafá. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Aparentou-se com Acabe. Então você já percebe que não é somente uma aliança para investir numa batalha. Não, é uma aliança de vida aqui. Ele já se tornou parente de Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele. Para ele quem? Para Josafá. E para o povo que estava com Josafá. E o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, e iremos contigo a peleja. Então já não é só uma empreitada política, uma empreitada aqui de guerra. É uma relação de parentesco. E aí vem a primeira consideração. Josafá, ele tinha motivos justos para se associar com Acabe? Em 2 Crônicas, versículo 18, capítulo 18, versículo 1, a gente lê: tinha Josafá riquezas e glória em abundância e aparentou-se com Acabe. Essa era a condição de Josafá. Qual? Ele estava numa condição de que ele estava cheio de riquezas e estava com glória em abundância. Tal condição foi concedida a ele por parte de quem? Do Senhor. Justamente devido ao quê? A fidelidade dele. Voltem aqui em 2 Crônicas, capítulo
17. Segundo Crônicas, capítulo 17, versículo 4 e 6. Vamos ver. Antes procurou Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos. Aqui está se falando do reinado estabelecido de Josafá. Ele procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. E ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Olha a situação então de Josafá. Qual a situação dele? Ele foi um homem determinado em seguir os passos de seu pai, o rei Asa, que começou uma grande reforma em Judá, quebrando ídolos, acabando com postes ídolos, derrubando os altos. O rei Asa fez uma reforma grande e Josafá deu sequência. Por causa disso, o que acontece? O Senhor confirma o seu reino e lhe dá o quê? Riquezas e glória em abundância. Então é o próprio Senhor que faz isso. O versículo 5 que mostra, não havia necessidade de Josafá fazer aliança com Acabe. Quando um rei fazia aliança com outro rei, ele tinha interesses por detrás. Havia interesses por detrás. Interesses políticos, interesses econômicos, interesses comerciais. Mas nesse caso, qual a vantagem? Qual a vantagem de Acabe em fazer uma aliança com o ímpio rei Acabe? Qual a necessidade de Josafá fazer isso? E aí nós vemos o quê? O rei Acabe, ele representa o nível máximo de apostasia no reino norte, o reino de Israel. Abram comigo para vocês, para a gente ver esse ponto. Em 1 Reis 16. Em 1 Reis 16 nós vamos ver. 1 Reis 16, verso 30. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a quem? Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo de madeira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Esse era Acabe. Esse era o rei Acabe. E Josafá conhece Acabe. Josafá não é um cara ignorante. Ele sabe quem é Acabe. Tanto que quando os profetas, os 400 profetas começam a profetizar diante de Acabe, o que o rei Josafá pergunta? Ele pergunta, ainda há aqui algum profeta do Senhor? Ele sabe com quem que ele está lidando. Ele não é alguém ignorante. Então, enquanto Acabe representava o nível máximo de apostasia em Israel, Josafá era um homem que representava o quê? A religiosidade, a religião pura, real, no Reino do Sul. Um homem piedoso, um homem preocupado em continuar da sequência na reforma que seu pai tinha começado. Josafá era um homem temente a Deus. Ele possuía o quê? Confirmação da parte do Senhor para o reinado dele. Ele já possuía riquezas e glória. Que benefícios ele podia então tirar dessa aliança com Acabe? Essa é a pergunta. Ele se aparentou com Acabe, está no versículo 1 do capítulo 18 de 2 Crônicas. Por que Josafá fez isso? Por que se uniu a Acabe em uma relação de afinidade? Por que ele fez isso? Por que em aliança com o Reino do Norte, Josafá promove o quê? Ele promove o casamento do seu filho com a filha de Acabe.
Isso nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Por que Josafá se compromete desse jeito com Acabe? Essa é uma pergunta, irmãos, a fazermos. Alguns afirmam que foi por estratégia política em busca de paz. Porque nos reis anteriores a Acabe e Josafá, teve guerras entre o reino do norte e o reino do sul. Outros dizem que estratégia política, visando o quê? A união futura dos reinos. Unir novamente Israel. Deixar de ter o reino do norte e o reino do sul e formar um reino só. Mas tudo isso são cogitações. Porque em ambos os casos, se essa fosse a intenção de Josafá, ele teria o quê? Que confiar no Senhor e esperar no Senhor. Em nenhum momento vai narrar isso daí. O grande problema, irmãos, é o seguinte. Josafá já tinha tudo o que ele precisava. Para que se unir com o rei ímpio? Na mesma situação estamos nós. Essa é a aplicação desse primeiro ponto. Dessa primeira consideração. Por que Josafá fez isso? E por que muitas vezes nós nos unimos com pessoas ímpias? Com pessoas que se dizem, professam ser cristãos, mas os seus atos, os seus frutos revelam que elas não são cristãs. Por que nos relacionamos com essas pessoas e nós entramos numa relação de intimidade, uma relação de afinidade? Por que fazemos aliança? Sim, 2 Pedro mostra o seguinte, 2 Pedro 1, 3-4, mostra, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções, das paixões que há no mundo. Irmãos, a situação nossa é a mesma de Josafá. Em Cristo nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Não há necessidade de fazer o quê? Aliança com o ímpio. Não há necessidade de entrar em julgo desigual com o incrédulo. Ou com aquele que professa ser cristão. De nada nós precisamos, a não ser do quê? De Cristo e do corpo dele, a igreja. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Nele nós já temos tudo que precisamos. Como diz em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Tudo já temos em Cristo. Então a primeira consideração que nós fazemos com respeito a Josafá é, ele já tinha tudo. Por que ele entrou em aliança com o rei Acabe? Mas vamos entrar na segunda consideração. Para Josafá, havia motivos justos para se associar a Acabe. Abram comigo, 2 Crônicas, capítulo 19. Então, olha só, deixa eu ver aqui. 2 Crônicas 19, 1. Depois que nós lemos tudo o que nós lemos, da história da relação de Josafá com Acabe, aqui em 2 Crônicas acabou a história, morre Acabe. O que acontece? Josafá vai e volta para Jerusalém. É nesse contexto que nós estamos. Capítulo 19, versículo 1. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e os dispuseste,
e dispuseste o coração para buscares a Deus. Então o que acontece é o seguinte, irmãos. Nesse ponto, o profeta é enviado a Josafá para quê? Para adverti-lo. Adverti-lo quanto à intenção do seu coração ao associar-se com Acabe. Qual a intenção dele? Ele queria ajudar o ímpio. Por quê? Porque ele amava o ímpio. Aqueles que aborrecem o Senhor. Ele amava Acabe. Ele tinha uma afeição por Acabe, ele tinha um relacionamento, uma amizade com Acabe. Percebam que a intenção de Josafá era ajudar o ímpio Acabe. Porque ele tinha grande afeição e estima. Ele tinha o amor pelo rei de Israel. E que justa motivação é essa, não? É desse modo que a cristandade de hoje pensa. Você não pode julgar a pessoa, você tem que amá-la. Nós devemos amar. Não é Jesus que fala que devemos amar o próximo como a nós mesmos? Não devemos amar todas as pessoas? O que acontece é o seguinte, irmãos. O politicamente correto em torno da igreja hoje. Mas na época de Josafá já se tinha essa concepção do politicamente correto. Vamos amar. Um amor irrestrito. Um amor sem critério. Um amor que não pensa. Vamos amar, tem que amar. Então se a pessoa tem uma certa afinidade, eu sou cristão, devo amá-la. E a grande maioria dos cristãos professam, dos cristãos professos, pensam e agem dessa maneira. Você deve o quê? Respeitar o seu próximo. Você não pode julgá-lo. Você não pode exigir que a pessoa seja como você. Você tem que amá-la. Tem que se relacionar com ela. Se ele é um ímpio, se ele é um incrédulo, se ele é um adúltero, se ele é um idólatra, não importa, esteja perto, esteja junto. Quem sabe você acaba influenciando ele. Mas será que essa é a realidade, irmãos? Percebam que a demonstração do profeta não estava centralizada em Josafá. O profeta ele não diz assim, ó, você acha certo ajudar um rei que não reconhece a sua ascendência real? Você acha certo que ajudar e amar um rei que não está submisso a você, que é descendente de Davi? Você acha que é certo amar ou ajudar um rei que não é justo nem temente ao Senhor como você? Ele não centraliza a atenção de Josafá em Josafá, ele centraliza a atenção de Josafá em quem? Ele fala, devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor. E esse aborrecer ao Senhor, essa palavra aborrecer, muitas vezes traduzida nas nossas Bíblias, ela significa o quê? Odiar. Ele está dizendo, você acha correto você ajudar e amar o perverso, aquele que odeia explicitamente o Senhor? Esse é o ponto, irmãos. A atenção do profeta está no Senhor. E o ódio de Acabe não era contra Josafá, mas sim contra o Senhor. Sendo assim, como Josafá poderia amar alguém que odiava o Senhor? Como que nós podemos muitas vezes nos relacionar com pessoas que são inimigas de Deus? Isso chama-se, no mínimo, infidelidade. No mínimo, deslealdade. Porque se você tem um Senhor e você ama esse Senhor, porque esse Senhor te resgatou do pecado e da miséria, como que você pode ter um relacionamento com alguém que odeia o Senhor? Ter um relacionamento com alguém que é inimigo do seu Senhor? Então aqui nós percebemos que Josafá, ele é completamente, a postura dele, a atitude dele é completamente distinta do seu pai Davi. No Salmo 139, 21, Davi diz, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Ah, mas isso aqui é Velho Testamento. Não. Isso aqui é Bíblia, irmãos. A semelhança de Davi, Josafá jamais
poderia aceitar banquetear-se com o ímpio Acabe. Não foi isso que ele fez? Lá em Reis? 1 Reis 22. O que ele fala? Desculpa, quem? 2 Crônicas. 2 Crônicas 18. Versículo 2, ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. O que Davi fala no Salmo 141:4? Ele diz: não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. O que Davi está dizendo aqui? Senhor, livra-me de me associar com o ímpio, livra-me de me associar com o malfeitor, com o perverso. Não há associação, irmãos, do crente com o professo. Não há associação do crente com o ímpio. Uma vez feita aliança entre ambos, uma vez prometido os filhos de ambos em casamento, uma vez compartilhada a alegria de um banquete, o que Josafá faz? Ele é persuadido. A quê? A travar uma batalha que não era dele, em favor de um homem ímpio. E aí, persuadido, com ele foi para Ramote de Gileade. Aplicação desse trecho para nós, irmãos. O amor cristão deve ser oferecido nos moldes do que Cristo fez por nós. Não nos moldes das nossas paixões carnais, segundo o secularismo de hoje. Não é desse modo. Muito tem se falado, muito tem batido nessa história do amor. O que é amor? Como que nós devemos exercer o amor? O cristão é chamado a amar. Mas o que é amar? Como amar? Amar não é passar a mão na cabeça. Amar não é você fechar os olhos para os pecados das pessoas. Amar não é isso. O cristão é chamado a amar segundo Cristo amou. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, Jesus disse. Então nós somos chamados a o quê? A amar os nossos inimigos, as pessoas que se levantam contra nós. Essas nós somos chamados a amar. Porque desse modo você vai estar o quê? Negando a você mesmo. Mas, irmãos, nós devemos odiar aqueles que odeiam o Senhor. Odiar as obras daqueles que odeiam o Senhor. Por quê? O que Jesus fez quando ele entra no templo? Ele derruba tudo e fala: o zelo da tua casa me consumirá. João 2, 14 e 17. Esse é o amor que nós devemos ter para com o Senhor, para com a sua casa, para com o quê? A sua igreja. E aqueles que odeiam o Senhor, nós devemos odiar as suas obras. As obras malignas das trevas, elas têm que ser odiadas. É por isso que Paulo nos adverte em Efésios 5:11. Ele fala: e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, o quê? Reprovai-as. Reprovai as obras. Não abaixe a cabeça. Não consinta com as más obras dos ímpios e dos incrédulos. Daqueles que muitas vezes se dizem cristãos e não são. Talvez, irmãos, Josafá considerasse o quê? Acabe como um concidadão seu, com uma ascendência em comum. Ambos tinham vindo de Abraão, Isaque e Jacó. Ambos tinham vindo de um povo que foi libertado do Egito, foi guiado pelo Senhor no deserto, esteve sob a direção de Moisés, Josué, os juízes, e também dos reis Saul, Davi, Salomão. Então parece que Josafá considerava Acabe como uma espécie de irmão.
E por isso procurou o quê? Desenvolver um relacionamento de amizade com ele. Não. Acabe é a figura para nós hoje do falso cristão. Do cristão professo, aquele que fala que é, mas não é. Aquele que prefere consultar os 400 profetas enganosos do seu coração do que consultar o Senhor. Ele prefere andar segundo a idolatria do seu próprio coração do que se sujeitar às ordens, às ordenanças e às leis do Senhor. Essa é a figura de Acabe. E Paulo diz em 1 Coríntios, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão for, impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal nem ainda comais. Aqui é Paulo dizendo para nós como que nós devemos agir com os ímpios, declaradamente ímpios, na nova aliança, nessa nossa realidade agora. Percebam, irmãos, que esse amor fraco, amor falso, amor barato, que está sendo propagado aí fora, ele é mentiroso, ele é demoníaco, ele é diabólico. Não é o amor bíblico. O amor bíblico é aquele que começa em casa, quando o seu filho ou sua filha comete uma desobediência contra você, você está sempre disposto a quê? A discipliná-los. Sempre disposto, porque o seu objetivo e a sua intenção é conduzir os seus filhos a Deus, a Cristo, mostrando a eles que eles são, por natureza, totalmente depravados. Por natureza, eles precisam de quem? De Cristo Jesus. Caso contrário, estão indo para onde? Para o inferno. O amor dentro da igreja é a mesma coisa. O amor que lisonjeia não é amor. O amor que admoesta que é amor. O amor que exorta. O amor que chama a atenção. Para quê? Para a verdade. Esse é o verdadeiro amor. Só que nossa cabeça está tão tomada pelo secularismo que quando alguém chega para nós e nos repreende, a gente se sente como? Ofendido. E a gente não pode ver isso jamais como um amor. A gente vê isso como o quê? A pessoa não gosta de mim. Ela está me repreendendo, está me admoestando, está me exortando. Essa é a concepção, irmãos. Então olha só, Josafá. Josafá estava tomado por quê? Por uma concepção de amor errônea, errada, falsa, mentirosa, diabólica. Ele manteve uma relação de amizade com Acabe pensando no quê? Deixa eu ficar mais próximo de Acabe, quem sabe melhora a situação. Eu vou ajudar Acabe, ele está precisando da minha força. Desse tipo de ajuda, irmãos, ninguém precisa. Se você se dispõe a ajudar o ímpio nas suas impiedades, você está sendo o que com ele? Cúmplice. Quem foi Josafá? Nesse momento da sua vida, cúmplice de Acabe. É por isso que com o incrédulo e com o cristão, com o crente falso, ou crente professo, não existe associação. É isso que Paulo coloca em 2 Coríntios 6. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode haver entre luz e trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Com Josafá e Acabe, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Como que nós, cristãos, somos chamados, irmãos, a nos relacionar com o ímpio e com o crente professo? Do modo como está em 2 Timóteo 2, 24 e 26. Abram comigo, 2 Timóteo 2, 24 a 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender,
e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Olha a situação do crente, daquele que se diz cristão e está entregue a si mesmo. É uma pessoa que não conhece plenamente a verdade. Uma pessoa que não está arrependida, não está quebrantada. É alguém que não é sensato, é alguém que é tolo. Ele precisa retornar à sensatez. É alguém que está enredado pelos laços do diabo. É alguém que foi feito cativo para cumprir a vontade de quem? De Satanás. Por isso que Paulo lá atrás ele fala que associação, que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno. Que harmonia? O crente professo é aquele que está sendo guiado por quem? Por Cristo? Não. Essa é a realidade. Então Paulo está dizendo a Timóteo assim, Timóteo, você como um líder, aqueles que se opõem à verdade, você trata eles como? Com mansidão, com brandura. Mas falando o quê? A verdade. Por que mansidão e brandura? Porque, irmãos, nós devemos considerar que todo ímpio e todo crente professo estão passando por uma situação da qual nós já passamos. Nós já fomos ímpios. E muitos de nós já fomos crentes professos. É nesse aspecto que você tem que ter o quê? Misericórdia. Tem que ter o quê? Amor. Tem que sentir o quê? Tem que agir como? Com brandura e com mansidão. Mas falando a verdade. Expondo a verdade. Levando a verdade a essa pessoa. Dizendo para ela onde ela está. O risco que ela está correndo. A beira do precipício onde ela se encontra. Com o risco de cair aonde? Para o inferno, para toda a eternidade. Então essa é a diferença do amor mundano para o amor cristão, irmãos. Quem ama, segundo a palavra do Senhor, está preocupado, está pesaroso, porque ele vê a pessoa numa situação onde ela está como inimiga de Deus e não reage. Ela está como rebelde e não reage. Como idólatra e não reage. E aí o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão que foi dada a você por nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, te leva a quê? A querer fazê-la despertar. Se não houver esse desejo, não há amor. O amor não é aquele que senta junto e vamos comer junto, vamos passar um tempo junto. Esse não é amor. Isso é você fazer o quê? Vistas grossas. Para a condição espiritual da pessoa. Ela está indo para o inferno e você está sentado se banqueteando com ela, juntamente com ela, rindo com ela e passando tempo com ela. Levando ela o quê? Aprovando o caminho dela. Sem volta para o inferno. É assim. Então a nossa situação é essa, irmãos. É desse modo que é evidenciado o amor cristão. O amor cristão deve ser o quê? Evidenciado na evangelização, reprovando as obras infrutíferas das trevas, de modo aberto e claro, mas com mansidão e brandura. Expressas no quê? Na expectativa de que Deus conduza tal pessoa ao arrependimento, à compreensão plena da verdade. Essa é a nossa ideia. Agora, a terceira consideração. Associado com Acabe, Josafá se coloca como traidor em rebelião ao Senhor. É isso que a gente tem que entender, irmãos. Muitas vezes faltam alguns conceitos para a gente. Alguns princípios. Havia 3 anos que Acabe tinha guerreado contra a Síria. E com a proteção do Senhor Deus, o que acontece? Acabe venceu na ocasião
o rei da Síria, chamado Ben-Hadad. Puderam o nome também, né? Contudo, Ben-Hadad, que havia sido condenado pelo Senhor, foi o quê? Libertado por Acabe. Na ocasião, ele vence, Acabe vence a batalha, toma Ben-Hadad e leva ele como escravo. Ben-Hadad, convencido de que os reis de Israel eram misericordiosos, ele foi e investiu com Acabe dizendo, dá para me deixar vivo? Acabe falou, de boa, sem problema. Tamo junto, somos irmãos. E o que acontece? Ele libera Ben-Hadad com uma condição, que Ben-Hadad devolvesse todas as cidades de Israel que o seu pai em batalhas anteriores tinha tomado. O Ben-Hadad fez assim, ó, valeu, combinado. E foi embora. Isso está em 1 Reis 20. E aí, olha só, libertado por Acabe, então, ele promete devolver as cidades e vai embora. Dentre essas cidades está o quê? Ramote e Gileade. E aí o que acontece? Depois de 3 anos já de paz entre Israel e a Síria, sem que a Síria devolvesse as cidades conforme tinha sido combinado, Acabe decide fazer o quê? Tomar as cidades à força, pela força do próprio braço. E é onde ele diz, aqui em 1 Reis 22:3 que nós lemos, disse o rei de Israel aos seus servos, não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Acabe toma essa decisão, irmãos, ignorando por completo as palavras do profeta que já havia sido dita a ele, com referência a Ben-Hadad. Abram comigo. 1 Reis, capítulo 20. Em 1 Reis, capítulo 20, versículo 42. Aqui é o seguinte, irmãos. Um profeta aparece na história, no versículo 35. E esse profeta, ele chega para um homem e fala assim, esmurra-me. Ou seja, acerta, com gosto, na minha cara. O cara fala, não posso fazer isso não. Ele fala, então tá bom, quando você virar as costas, um leão vai te matar. Aí vira para outro e falou assim, esmurra-me. Aí outro falou assim, para não morrer pro leão, deixa eu aproveitar. E acertou o profeta. O profeta vai, passa os curativos na cara e vai até o rei Acabe. Quando ele chega até o rei Acabe, ele fala assim, ó, eu tinha combinado com o rapaz de cuidar de um outro homem para que ele não fugisse. Esse homem fugiu. E o combinado era, se ele fugir, a minha vida estava em jogo. Ele fugiu, o cara me pegou e desceu de malho. Aí o cara Acabe falou assim, tá certo, você disse qual é a sua sentença, tá totalmente certo. Aí ele tira a faixa e fala assim, você é esse homem. Deus te deu Ben-Hadad, pra quê? Para que você acabasse com ele, você deixou ele embora. Agora a sua vida está em jogo. E aí é onde ele fala aqui no versículo 42, olha o que ele diz. Assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida e o teu povo em lugar do seu povo. E foi-se o rei de Israel para sua casa desgostoso e indignado e chegou a Samaria. Então olha só, irmãos, prestem atenção. 3 anos atrás, 3 anos antes desse evento que nós lemos no começo do culto, 3 anos antes, Acabe tinha guerreado contra os sírios, e ele ganhou essa batalha, uma batalha inclusive guiada pelo Senhor Deus. E quando ele vence a batalha, Deus dá a ele quem? Ben-Hadad, para que ele matasse Ben-Hadad, acabasse com aquilo lá. O que Ben-Hadad faz? O que o Acabe faz? Liberta Ben-Hadad.
Ben-Hadad ficou de devolver as cidades. Não devolveu. Vem a palavra do profeta. Você, pela sua vida, a sua vida vai ser considerada no lugar da vida de Ben-Hadad. E o seu povo no lugar do povo dele. Porque você não deu ouvido ao Senhor. O que acontece agora, depois de 3 anos? Depois de 3 anos, Acabe fala assim, eu fiz besteira lá atrás. Preciso resolver isso. Como? Com o meu próprio braço. O que ele está fazendo? Loucura diante de Deus. Loucura diante de Deus. Tomando atitude por conta própria. O que Josafá está fazendo aqui agora? Ele vai e compra essa batalha. Josafá compra essa batalha de graça. Ele entra nessa história no meio do caminho e ignora todo o passado ímpio de Acabe, todo o passado rebelde e idólatra dele, e aceita o quê? Fazer associação com o apóstata. Então perguntou a Josafá, irás tu comigo à batalha, à peleja em Ramote de Gileade? Respondeu Josafá ao rei, serei como tu és. O meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos, como está em 1 Reis 22:4. Olha em que situação se coloca Josafá. Essa foi a afirmação mais insana que Josafá fez em toda a vida dele. Ele se identifica com quem? Com alguém que é rebelde, com alguém que é insubmisso, com alguém que é revoltoso. Ele se une voluntariamente e se lança numa empreitada do quê? De rebeldia contra o Senhor. Como se já não fosse suficiente Acabe estar agindo dessa maneira em rebeldia e rebelião contra o Senhor, Josafá vai e faz o quê? Se une a ele. Ele compra uma briga que não era dele. Ele entrou numa disputa que não cabia a ele. Era uma disputa entre Acabe e o Senhor Deus. Era uma rebelião que Acabe tinha travado contra Deus. Então, olha só, irmãos. Josafá, ele entra na batalha, nessa disputa, nessa intriga, pelo lado de quem? De Acabe. Ao invés de comprar a briga, pelo lado do Senhor. Por isso que o profeta lhe disse, lhe alertou, Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, como nós lemos em 2 Crônicas 19. Por isso, o que acontece? Olha lá o que o Jeú vidente disse. Devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte de Deus. A ira da parte de Deus caiu sobre quem? Josafá. E agora, irmãos, aplicação. Percebam, todo ímpio, todo incrédulo, todo professo, ele está em rebelião contra Deus. Qual é a posição em que se encontram todas as pessoas que estão nesse mundo e que não se sujeitaram ainda a Cristo? Eles se encontram numa posição do quê? De rebelião contra Deus. E, consequentemente, eles são o quê? Debaixo da ira de Deus. Não é isso que fala em João 3,36? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Essa é a situação. Então, na associação do verdadeiro cristão com o ímpio, o cristão passa invariavelmente a investir numa rebelião contra Deus. Estão entendendo a gravidade do pecado, irmãos? E aí em 1 Coríntios 6, 9 está dizendo, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo no Espírito do nosso Deus. Fostes alguns de vós, não são mais. Por que agora que você não é mais alguém que está em rebelião contra Deus, você vai se associar com um rebelde? Vai se associar com alguém que é inimigo de Deus? Essa é a questão, irmãos. Que o Senhor nos livre, irmãos, de nos associarmos com o ímpio,
com o crente professo. O crente professo é aquele que conhece a palavra de Deus. Ele sabe como que ele deveria agir e sujeitar-se ao Senhor em cada uma das suas circunstâncias. Mas o que ele faz? Ele decide tomar as iniciativas por conta própria. Tomar as suas atitudes, tomar os seus juízos e seus julgamentos, fazer os seus juízos e seus julgamentos por iniciativa própria. Essa atitude do crente professo, ele não se sujeita a nada nem a ninguém, ele não se sujeita à palavra do Senhor, ele não se sujeita à igreja, ele não se sujeita a nada. Que o Senhor nos livre. Quarta consideração, a consequência da associação de Josafá com Acabe. Houve sim uma consequência. Apesar de Josafá ter retornado em paz para Jerusalém, como nós lemos, a ira do Senhor contra Josafá havia sido manifestada durante a batalha. Abram comigo em 2 Crônicas, capítulo 18. E vocês vão ver a situação que passou Josafá. Segundo Crônicas 18:31. Como nós lemos, Acabe entra na batalha, fala o seguinte, ó, Josafá, vamos fazer o seguinte, você continua com as suas vestes reais, maravilha? Eu vou me disfarçar de um mero soldado. Porque aí, Josafá, entenda comigo, se alguém vier atrás de mim, vai pensar que é você. Eles vão matar você, não vão matar eu. Eu tô tranquilo. E Josafá, na sua bondade, misericórdia, na sua graça, ele aceita um acordo desse. E aí a cena chega a ser hilária se nós formos analisar aqui. No versículo 31, olha o que acontece. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram, este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, fez o quê? Gritou e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Pensa o camarada gritando de desespero. Esse foi Josafá no meio da batalha. Ele viu a cena, o que estava acontecendo, pensando que eu sou Acabe. Ele botou-se a gritar. Meu Deus do céu. E o Senhor, por misericórdia, fez o quê? Fez com que esses homens entendessem que ele não era o rei e se desviassem dele. Então, olha só, o grande risco que Josafá caiu. Para quê? Para quê? Por uma associação tola, insensata. A ira do Senhor caiu sobre ele. É por isso que o profeta diz, por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. E no versículo 3 de 2 Crônicas 19, versículo 3, o que o profeta disse? Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Então, irmãos, contudo, o texto bíblico mostra para nós o quê? Que boas coisas foram encontradas em Josafá. Devido a isso, ele foi poupado pelo Senhor e foi libertado de cair numa condição miserável, morrer gratuitamente por uma guerra que não era dele, por um homem que era inimigo de Deus. Essa é a condição dele. E aí, como nós cantamos no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Josafá aqui está numa condição de maldito. Ele está numa condição totalmente oposta à que mostra o Salmo 1, versículo 1. Mas o que acontece é o seguinte, longe de Josafá ter sido livre pelos méritos dos seus próprios braços, foi a pura graça e misericórdia de Deus que o alcançou.
Apesar de ele ter se identificado voluntariamente com Acabe, a ponto de dizer: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Apesar de ele ter falado essa loucura, o que acontece? O Senhor distinguiu ele do ímpio. Olha só a loucura, irmãos. Como que muitas vezes nós próprios fazemos isso. Nós nos associamos com o ímpio e fazemos-nos um com o ímpio. Mas o Senhor, na sua misericórdia, Ele olha para nós de modo distinto. Esse não tem a graça de Deus. Esse tem a minha graça. Esse não foi coberto com a capa de justiça de Cristo. Esse está coberto, está justificado. Apesar das nossas loucuras, irmãos, Deus faz isso conosco. Mas e se eu disser para vocês que Josafá não aprendeu a lição? É impressionante. Mas em 2 Crônicas, aqui mesmo, capítulo 20, versículo 35, abram comigo. Depois de se contar toda a história do rei Josafá e tudo mais, o narrador aqui de 2 Crônicas, ele interrompe tudo. No versículo 35 do capítulo 20 de 2 Crônicas, ele diz: depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel. Quem era Acasias? Filho de Acabe. Ele se une também em associação com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. E fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras. E os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Mais uma vez, está Josafá se aliando com o ímpio. Então, se Josafá foi poupado pela misericórdia do Senhor, foi por pura graça e misericórdia. Por quê? Ele foi poupado de sofrer associação com Acabe. De sofrer o quê? Morte juntamente com Acabe. Esse pecado de Josafá, irmãos, não é nem é mesmo levado em contas na avaliação divina nas Sagradas Escrituras. Aqui mesmo, no capítulo 20, versículo 31, olha o que é dito de Josafá. Josafá reinou sobre Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Como que viveu Josafá? E como que ele é considerado nas Sagradas Escrituras? Pelo narrador, por Deus, como um homem o quê? Que não se desviou do caminho do Senhor. Um homem piedoso. E aqui, irmãos, nós podemos aplicar isso para nós. Como que o Senhor, nosso Deus, Ele é misericordioso? Quão gracioso Ele é. Apesar de nossos terríveis pecados continuamente, Ele se compadece de nós e nos perdoa em quem? Em Cristo Jesus. Ele olha para os nossos pecados como quem? Como um pai, não como um juiz. Pronto a nos corrigir e a nos disciplinar para quê? Para aproveitamento, não para exclusão. Então, quando se tem noção, irmãos, o que é disciplina, o que é exortação, o que é admoestação, tudo isso na palavra do Senhor é para aproveitamento. Não é para você pegar e excluir a pessoa. Na concepção nossa hoje, se eu sou admoestado, se eu sou disciplinado, já estão me negando, já estão me excluindo. Não é essa. Não é esse o objetivo da disciplina. Nós disciplinamos nossos filhos para quê? Para ir embora? Se toda vez que minhas filhas pecassem, falassem, ó, pecou, já deu,
Vai, pega suas trouxas e vai embora. É assim. Filho é filho. Por mais que o filho peque, você continua sendo o quê? Pai. Essa é a nossa condição para com Deus. Nós somos o quê? Pecadores. E por mais que pequemos, Ele é sempre um pai pronto a nos disciplinar para aproveitamento, como está em Hebreus 12. Mas como juiz, Ele não olha para nós, mas para a justiça de Cristo. Nós temos um juiz, Deus é juiz também para conosco. Mas quando Ele é juiz e olha com os olhos de juiz para nós, Ele não nos vê. Ele tem que ver quem? Ele vê quem? A Cristo Jesus. Porque aquele que creu no Senhor Jesus Cristo foi lavado pelo sangue do Cordeiro e foi alvejado. Nós estamos mais puros do que a gente possa jamais imaginar. A pureza de Cristo está em nós. Deus nos vê alvos como a neve. Essa é a nossa realidade. Como que o Senhor Deus olhou Josafá, disciplinou-o pela sua loucura, insensatez, imprudência, seus pecados, sua associação com o maligno. Mas no final da sua vida, como que Deus vê ele? Deus vê Josafá em Cristo Jesus. Você já creu no Senhor Jesus Cristo? Ou você continua sendo um rebelde? Se você creu nele, você está salvo nele. Deus olha para você com seus olhos de justiça e vê o quê? Cristo em você. E de você ele diz: este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Então, quão misericordioso e bondoso, irmãos, é o Senhor nosso Deus. Em Hebreus 4:14, vamos abrir juntos. Hebreus 4:14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém, irmãos? Nós temos o quê? Nós temos um Senhor Jesus Cristo. Ele não é juiz, ele é nosso sumo sacerdote. É ele que intercede por nós, porque ele sabe quais são as nossas fraquezas. Ele conhece os nossos pecados, conhece a nossa miséria. E quando nós pecamos, nós somos levados a quê? A Ele, em arrependimento e confissão de pecado. E Ele, por ser um Senhor justo e misericordioso, que pagou pelos nossos pecados, Ele não só nos perdoa, como intercede por nós, continuamente. Amém, irmãos? E quando em nossa pecaminosidade nós cometemos algum pecado, Ele ainda intercede por nós. Em Romanos 8, 33 e 34 diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem pode nos condenar? Ninguém. Por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou por nós, e Ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Quinta e última consideração, irmãos. As consequências da associação de Josafá com Acabe. Josafá, sua família e seus descendentes não ficaram livres da consequência maldita dessa aliança. Com a morte de Josafá, irmãos, seu filho Jeorão assumiu o trono.
Jeorão, se vocês não se esqueceram, é justamente aquele que Josafá deu como marido para a filha de Acabe. A sua esposa era Atália, filha de Acabe com Jezabel. Essa mulher perverteu o coração de Jeorão. Aqui em 2 Crônicas mesmo, capítulo 21, versículo 5. Acompanhem comigo. Olha o que fala. Era Jeorão da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel. Olha que impressionante isso, irmãos. Josafá andou nos caminhos de quem? De Asa. Asa andou nos caminhos de quem? De Davi. Jeorão anda nos caminhos de quem? Dos reis de Israel. Por quê? Como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Essa é a situação. Olha o que Josafá fez com a sua descendência. Ele dá uma mulher ímpia para o seu próprio filho. Ele próprio manda seu próprio filho para onde? Para o inferno. Quando Jeorão morre, seu filho Acasias, filho de Atália, assume o trono. Ou seja, agora Acasias, filho de Atália, assume o trono quando Jeorão morre. E Atália, sua mãe, perverte-lhe o coração também. Aqui mesmo em 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 2, diz o seguinte. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou um ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, chamava-se Atália. Filha de Onri porque Onri é o pai de Acabe, tá, irmãos? Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Uma mulher, filha de Jezabel, aprendeu perfeitamente com a mãe como viver em impiedade. Ela perverte o coração do marido, como Jezabel fez com o coração de Acabe, e ela perverte o filho. Quando Acasias, que é o filho de Atália, morre, ela dá um golpe de estado. Manda matar toda a descendência real e assume o trono. Ela usurpa o trono em Judá. Por Deus, irmãos, por Deus, que Josabeate, filha de Atália, era filha dela mesma. Ela vai e esconde o irmãozinho menorzinho dela, que é o Joás. Recém-nascido. Essa mulher está tão louca pelo poder que ela nem quer saber do filho. O filho, ela esqueceu do filho, que ela tinha dado à luz há pouco. Ela esconde. Não, filho não, desculpa, é neto. Desculpa. Esse aqui no caso é neto. Joás é o filho de Acasias. Tá? Desculpa. Ela esquece do neto. Ela nem lembra que ela teve um neto há pouco, recém-nascido. O que ela faz? Ela assume o reino. Essa Josabeate é filha dela. Ela pega o sobrinho e esconde o Joás, que era bebezinho. E ela entrega o Joás a Joiada, que é um dos sacerdotes. E Joiada vai criando o moleque até os 7 anos de idade. Quando o moleque faz 7 anos, eles vão e ungem o moleque rei de Israel. Então Joás assume o reino de Judá. Ele assume o reino de Judá com 7 anos de idade. Nesse momento, Atália é morta. Quase que a descendência real de Davi é interrompida aqui por uma loucura de Josafá. Josafá entregou a sua própria família e a nação de Judá
a quê? A idolatria. Com uma maldita aliança que ele fez, ele quase destruiu toda a sua descendência. Primeiro que ele destruiu toda a reforma que ele e o pai dele tinham feito. A reforma que Asa tinha feito e que Josafá tinha feito na geração seguinte do seu filho é destruída. Porque volta-se a levantar todo quanto é tipo de ídolos, altos, postes ídolos e tudo mais. Então toda a reforma que tinha sido feita foi embora. O que acontece? Quase que ele elimina a sua descendência e a linhagem de Davi. E a possibilidade de não vir Cristo. Olha a loucura, irmãos. Então, ainda que Josafá tenha tido seus pecados perdoados e foi considerado como um homem piedoso diante do Senhor, as consequências dos seus pecados foram desastrosas. Foram nojentas. Então, amados, nossos pecados são perdoados por Cristo. Nós somos disciplinados por Ele a partir de nossas condutas pecaminosas. E por intermédio das consequências dos nossos pecados, nós vemos o quê? Coisas assustadoras muitas vezes. As consequências desastrosas do nosso pecado, irmãos, podem afetar nossa família e o serviço a qual Deus designou para que nós realizemos o seu reino. Um pecado pode acabar com toda a sua família e com todo o seu ministério. Mas louvado seja o Senhor, pois apesar de muitos dos nossos pecados, Ele é fiel a si mesmo. Nada sai do controle da sua soberania. E tudo acontece para a honra e glória dEle e para o benefício espiritual dos seus eleitos. Amém? Então, amados irmãos, eu concluo dizendo o seguinte: não façam associação com o ímpio. Não faça associação com o incrédulo. E isso em todos os aspectos. Tanto de amizade, de serviço, não importa. Não façam associação com o perverso. O Senhor nos orienta quanto ao perverso. Fazemos o quê? Quanto ao ímpio, quanto ao iníquo, quanto ao crente professo, nós somos orientados a evangelizar. Fale de Cristo, fale da graça de Cristo, do amor de Cristo, da bondade, da misericórdia, do sangue, da obra de Cristo. Mas não confie-se ao incrédulo. Nós somos chamados, irmãos, a um só corpo. O nosso vínculo, o vínculo que nós temos como igreja e como irmãos nessa congregação é maior do que o vínculo que temos como família. É muito maior. Então é dessa maneira que nós devemos enxergar. Então nós temos o quê? Vários irmãos a quem nós podemos nos confiar. E quando esses irmãos estiverem nos prejudicando de qualquer forma, nós temos toda a liberdade de admoestá-los, para levá-los ao arrependimento. Essa liberdade não existe com o ímpio. Não existe. Se o ímpio te trair, ele te traiu e acabou. É próprio do ímpio. Se o crente professo te trair, ele te traiu. É próprio do crente professo. Agora nós temos quem? Os irmãos a quem nos confiar. Os irmãos com quem comungar. Os irmãos com quem nós podemos compartilhar da mesma fé. Eu queria ler o último versículo, Salmo 119. Vamos abrir juntos. Salmo 119, o maior salmo, versículo 63. Salmo 119, 63. Companheiro sou de todos os que te temem,
e dos que guardam os teus preceitos. Amém, irmãos? Esses são os nossos companheiros. E que nós possamos agora, irmãos, comungar da ceia do Senhor, justamente tendo em vista o quê? Que nós podemos participar dessa ceia. Nós, os que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós, os que temos parte no corpo de Cristo. É por isso que essa ceia representa quem? O nosso Senhor Jesus Cristo. Faz-nos lembrar daquilo que Ele fez por nós. Para que nós compreendamos que nós somos partes de um corpo, o corpo de Cristo. E que como parte desse corpo nós somos membros uns dos outros. Como estaríamos brigados, como estaríamos revoltados entre nós, se somos parte do corpo? O corpo, quando tem partes dentro dele que se levantam contra si, que é o caso das doenças autoimunes. Estou certo, mãe? Certo? O que acontece? O corpo, quando levanta-se contra si mesmo, ele é um corpo que doente. No corpo de Cristo, irmãos, não existe doença. Aquele que se levanta contra o corpo é alguém que não faz parte do corpo. Porque ele mantém a sua igreja imaculada, imarcessível. Ele mantém a sua igreja pura, santa. Então que o Senhor nos dê graça para que nós nos mantenhamos firmes em quem? Em Cristo Jesus nosso Senhor. Para que tenhamos comunhão uns com os outros e não necessitemos da comunhão com o ímpio e com o perverso. Amém? Vamos baixar nossas cabeças? Senhor nosso Deus, quão grande é a Tua palavra, Pai. Quão ricas verdades e preceitos nós aprendemos, meu Deus, contigo. Por meio do Teu Santo Espírito, ó Deus, faça-nos entender, Pai, e compreender que nós somos pecadores. Cada um de nós está sujeito, Pai, a cair em pecado. Mas quão grande Tu és, meu Deus, pois através de nosso Senhor Jesus Cristo, Tu não só lança esse pecado na conta do nosso Senhor Jesus Cristo, como Tu nos vês justos e justificados. Quão grande riqueza, ó Pai, nós vemos essas verdades, meu Deus. Ajuda-nos, ó Pai, aumentando-nos a fé, para que vejamos, ó Pai, quanta riqueza e glória nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para que possamos enxergar que não precisamos de nada além do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso suficiente Senhor. Ele é o nosso suficiente Salvador. De nada mais necessitamos, meu Deus. Tudo já temos em Cristo. E nele temos as Tuas promessas já concretizadas. Leva-nos a crer, leva-nos a confiar. Leva-nos a descansar somente em Ti, Pai. Não permita, meu Deus, que busquemos satisfação fora do Seu arraial. Não permita que busquemos casamento fora do Seu arraial. Mas que nessa congregação, na Sua igreja, nessa expressão local do Seu corpo, do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós possamos encontrar a satisfação que nós precisamos. Que nós possamos encontrar entre os irmãos, ó Deus, amor, amizade, paciência, longanimidade, misericórdia, que os frutos do Espírito Santo venham se manifestar em nossos corpos, meu Pai, para que possamos viver uns com os outros em amor e sermos conhecidos desse mundo lá fora por amarmos-nos intensamente uns aos outros. Te peço, Pai, no santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.